Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro. Com grande satisfação estamos mais uma vez reunidos para estudarmos o Evangelho. Eu convido-os a todos a fazermos uma prece inicial. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos hoje reunidos em nome de Jesus para lembrarmos os seus ensinamentos, as instruções dos Espíritos, para lembrarmos Allan Kardec. Que Jesus nos fortaleça, que possamos esquecer os problemas do nosso dia a dia, para que nestes instantes o nosso pensamento, a nossa concentração fixe no estudo deste Evangelho, aonde os Espíritos amigos aqui estão conosco, nos ajudando, nos trazendo os bons fluidos, os bons pensamentos, contentes de hoje aqui estarmos. Evocamos a proteção do guia espiritual da nossa reunião, do CCDPSM, dos Espíritos protetores e amigos, para que eles possam envolver toda a nossa instituição em um clima benfazejo, em uma energia psíquica balsâmica, e nos inspire e ajude para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 19. Eu sei que o Afonso esteve aqui semana passada, não é? Pela primeira vez. Quem esteve aqui, gostaram do Afonso? Que bom. Então, o Afonso é um amigo nosso e com certeza ele estará conosco aqui outras vezes. Muito bem, nós vamos dar continuidade a esse capítulo, A Fé que Transporta Montanhas. Hoje nós vamos estudar a passagem da parábola, né? A passagem que a figueira secou. Já ouviram? Já leram esta passagem? Alguém já estudou? Conhece? Não conhece? Muito bem. Vamos conhecer hoje. Bem, nós vamos ler o que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu trouxe uma fotografia. Jesus estava passando e ele viu uma figueira. A figueira, aqui é uma fotografia da figueira. A figueira estava cheia de flores, de folhas. E aqui estava cheio de folhas, né? Ele foi dar uma olhada para ver se encontrava algo. Mas vamos estudar, vamos ler literalmente o que se encontra em o Evangelho de Jesus, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que Allan Kardec fez? Ele pegou esta parte que se encontra no Evangelho e explicou o que ocorreu com essa parte. Na sequência vem a instrução dos Espíritos. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o procedimento é esse. Tá certo? Mas vamos ler. E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Tá? E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então essa figueira, Jesus viu a figueira, né? Procurou alguma coisa, a figueira estava cheia de folhas, mas não tinha frutos.
Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, e ele verá cumprir assim. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. Ora, o que será que aconteceu? Jesus, não é? Que é o guia espiritual da humanidade, o construtor do planeta Terra. Antes de nós existirmos, ele já existia. Ele é o nosso modelo e o nosso guia, conforme a resposta da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é, né, o modelo e guia que Deus permitiu que a gente pudesse conhecer? E os Espíritos responderam: Jesus. Como é que Jesus, que é a exemplificação do amor, que perdoou, que amou, que curou os enfermos, os leprosos, os coxos, os mancos, os paralíticos, né? Enfim, que fez tudo de bom que nós podemos ver no Evangelho, como nós podemos compreender esta passagem que ele amaldiçoou a figueira? E o Pedro dizendo a ele: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoou. A gente precisa estudar, a gente precisa ler para entender o que está acontecendo com essa passagem. E nós vamos explicar. Primeiramente, a gente vai ver aqui, ó, a figueira secou. Então, eu pus uma fotografia aqui. A figueira estava bonitinha, né? Ela estava lá. Opa! Ela estava cheia de folhas. E depois que Jesus falou para ela, no dia seguinte, ela não tinha mais nada, estava seca. Bom, e o que Allan Kardec nos explica? Ele fala: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom, dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração, e quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Então, esta figueira, ele é um símbolo das pessoas que mais aparentam, né? No caso aqui dos oradores, aparentam, falam, mas tem mais brilho do que praticamente conteúdo. E ele continua: é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis, e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Portanto, a figueira representa tudo isso que Allan Kardec está falando. O que falta, continua Allan Kardec, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Todas estas doutrinas, todos os sistemas, todos esses oradores que mais falam, que mais têm brilho do que produzem frutos, serão reduzidos a nada. Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Significa dizer, bem-aventurados nós que somos mansos, se nós formos mansos, se formos pacíficos, porque teremos a oportunidade de reencarnar novamente na terra. Enquanto aqueles outros que são ignorantes, que são déspotas, né? Aqueles que pregam os sistemas vazios, as ilusões, as utopias, né? Que pregam a criminalidade, que semeiam a ignorância, né? Que produzem maus frutos, não são mansos, não são pacíficos, não herdarão a terra. Simples assim. Significa que eles reencarnarão em outros mundos
tal como, por exemplo, era a Terra há 40 mil anos atrás, muito ainda primitiva. Não terão a oportunidade mais de reencarnar na Terra. Portanto, estas criaturas são o símbolo da figueira seca, não é? Pessoas que nada produzem de bom. Mas nós vamos continuar ainda, tem muito a falar ainda. Vamos lá. E que todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Opa, aí já diz a mim, não é? Já diz a todos nós. Se nós temos algo que podemos fazer para a humanidade, se nós temos algo a oferecer e não oferecemos, nós seremos tratados como a figueira seca. Tá certo? Mas o que eu tenho? Eu não sei, cada um tem que avaliar o que tem. Cada um tem uma saúde relativa, cada um tem um nível de inteligência, cada um tem um nível de conhecimento, cada um pode fazer a diferença na humanidade. Cada um pode associar-se a um trabalho voluntário, ajudando na casa. A gente chega no CCDPE, está tudo arrumadinho. Ah, que bom, mas alguém arrumou. Está tudo limpinho, que bom, mas alguém limpou. Não é verdade? A luz está iluminada, tem o projetor, tem tudo aqui disponível. Mas alguém pagou a luz, alguém pagou a água. Portanto, a gente pode colaborar. Se a gente não consegue ajudar materialmente, monetariamente, a gente pode colaborar de alguma forma. Se não for aqui no CCDP, pode ser em algum outro lugar. Há a caridade material, que nós ajudamos quando nós podemos com o dinheiro, porque tudo isso tem um custo. E há a caridade moral, caridade material e caridade moral. Diz a irmã Rosália em Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das instruções dos Espíritos. Caridade moral, o que é? O perdão. Nós sermos amável, nós sermos uma criatura mais pacíficas, né? Nós sermos indulgentes e etc. Tá certo? Então, cada um de nós, olha, então, diz respeito a todos nós. Todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Tá certo? Muito bem. Os médiuns, diz o Allan Kardec, são os intérpretes dos espíritos, certo ou não? Muito bem. Mas se eles se desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Não só aqueles que podem ajudar de todas as formas, e Allan Kardec aqui está dizendo aos médiuns. Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixarão cair como presa dos maus espíritos. Dai de graça o que de graça recebestes. O médium, ele tem essa oportunidade de trabalhar a psicografia, de trabalhar a psicofonia, de trabalhar a vidência, a audiência, os mais variados tipos de mediunidade. Não se faz justo o indivíduo cobrar pela mediunidade. Quantas notícias em jornal e etc., médium fulano de tal, enfim, essas propagandas que nós recebemos na rua, né? Vem aqui que eu vou resolver todos os seus problemas, etc. Então nós temos que desconfiar dessas pessoas, porque os espíritos, nós somos espíritos encarnados. Nós conversamos com quem nós queremos, sim ou não? Sim. Ao desencarnarmos, é diferente ou é igual? Nós vamos se comunicar através de um médium quando nós quisermos. E, além do mais, quando nós tivermos a oportunidade, né, de fazermos isso e a permissão de Deus. Se não tem permissão de Deus, eu quero. Não tem permissão de Deus, não tem comunicação. Então é muito suspeito quando nós vemos médiuns marcando horas,
falando que vai receber o espírito de tal, fulano de tal. Precisamos estar muito atentos com isso. Nós vemos médiuns hoje, né? Muitas vezes envolvidos por espíritos obsessores, né? Envolvidos pelo orgulho, pela vaidade. Não é porque psicografa um livro, não é porque o espírito assina um espírito nobre que talvez seja aquele espírito. Precisa analisar, precisa verificar. Então, no mundo espiritual, através os espíritos se comunicam. Quando nós vemos estes livros, a gente precisa analisar, será mesmo que é esse espírito? Então todos esses médios, né, todos esses médios que se perdem, né, todos esses médios que produzem maus frutos, também serão convidados, né, vão deixar, né, os espíritos do bem, os deixarão cair como presa dos maus espíritos se não quiserem mudar o caminho. E aí nós, neste livro, hoje nós vamos trazer aqui, trouxemos aí os comentários de Allan Kardec sobre a figueira seca, e agora nós vamos começar a estudar os outros livros. Começamos por este livro aqui, Vivendo o Evangelho, volume 2, do Espírito André Luiz e do médium Antônio Badui Filho, na mensagem 242 realmente. E aí vamos ver o que o Espírito André Luiz fala. Existe realmente alguma semelhança entre a árvore sadia e o médium responsável? Então estamos focando aqui na questão da mediunidade. Depois nós vamos estudar a figueira, a árvore, etc. Muito bem. 11 são as semelhanças que o Espírito André Luiz compara entre a árvore e o médium. Então ele fala aqui, ó, a árvore precisa de sol. E o médium, dá para ver aqui o Chico Xavier, né? A árvore precisa de sol, mas o médium se ilumina com a oração. A árvore é agredida e o médium é alvo de ataques. A árvore renova a folhagem, mas o médium melhora o interior. A árvore se fortalece e o médium se prepara. A árvore suporta o mau tempo, o médium passa por humilhações. A árvore é resistente, o médium tem fé. A árvore se desenvolve, o médium estuda. A árvore sofre a poda e o médium sujeita-se à disciplina. A árvore se mantém e o médium trabalha. A árvore cresce, o médium evolui. A árvore se defende dos parasitas e o médium se protege na vigilância. Vigiai e orai 24 horas por dia. Quantas humilhações Chico Xavier não recebeu? Quantas humilhações não fizeram contra Divaldo Pereira Franco? Não é? Quantas e quantas, não é, humilhações, quantas dificuldades, mas eles continuaram em Timorato, não é? Renovando o interior, se preparando, né? Tendo fé, estudando, e o Divaldo continua aí trabalhando até hoje. O Chico, não é? Todo mundo conhece a história do Chico, né? Tão humilde que desencarnou no dia que o Brasil foi campeão mundial, não foi isso? Em 2002, para que o povo estava feliz e para que ele pudesse se apagar, né? Então veja que exemplo, né, do Chico Xavier. A árvore retira da terra o alimento necessário para produzir. Quanto ao médium, os frutos serão bons quando suas raízes se estenderem sobre o amor e a caridade, a honradez e a dedicação, nutrindo-se do Evangelho. Então todos os médios que cobram, né? Então a gente tem que ter muita atenção para esses médios que cobram, né? Para esses médios que não trabalham com amor, com caridade e que não se nutrem do Evangelho. E o que representa, afinal de contas, a árvore figueira no Velho Testamento? Ora, Jesus, lá o Pedro não falou, Jesus, tu amaldiçoastes a figueira. A figueira tinha folhas, agora nem folha tem, está completamente seca, secou. O que representa? Vamos ver. Oséias. E aí nós vamos ver um dos profetas. Profeta no Velho Testamento é o que hoje nós chamamos de médium. Médium, tá certo? Olha o que nós vamos ver no Oséias, no Velho Testamento, capítulo 9, versículos 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã
da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amamos. Está aqui na Bíblia online, João Ferreira de Almeida. Todo mundo vai na internet, pode aí encontrar e estudar ainda mais. Então achei a Israel como uvas do deserto e vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. E o que o Haroldo Dutra fala dessa passagem? Olha, ele comparou, não é? O Oséias comparou o povo hebreu ao figo temporão na figueira. Portanto, a figueira no Velho Testamento é o símbolo do povo que recebeu a primeira revelação, a revelação da justiça. A figueira e a videira representam o símbolo do povo hebreu. No Velho Testamento, a figueira, nada mais, nada menos que representa o símbolo do povo hebreu. Portanto, mas como é que você acha isso, Luciano? Eu ia trazer hoje e acabei esquecendo. Quando a gente estuda o Evangelho e o Novo Testamento, são vários livros do Novo Testamento. Existe hoje pesquisas muito bem feitas, que alguns conhecem como chave bíblica ou como concordância bíblica. Quando você quer estudar uma palavra, por exemplo, eu quero estudar tudo que diz respeito à árvore. É um livro grande assim, um livro mais ou menos dessa grossura, um livro grande como se fosse uma enciclopédia. E os pesquisadores, você vai na palavra árvore, por exemplo, ou figueira, eles nos dão todos os capítulos do Velho Testamento e do Novo Testamento, onde se encontra a palavra figueira, onde se encontra a palavra árvore. Por exemplo, se quiser procurar o amor, se quiser procurar qualquer outra palavra, eles dão todos os capítulos que se encontram a palavra. Por isso que, quando a gente vai estudar, a gente precisa de tempo, dedicação, não precisa ter muita inteligência, nada disso. Precisa ter tempo, dedicação, né, para que a gente possa ir estudar todos esses aspectos. E aí ele continuou, Oséias, no capítulo 2, versículo 14, falando sobre o castigo da esposa infiel. Devastarei sua vinha e sua figueira, das quais dizia, eis a paga que me deram meus amantes. Farei delas um matagal que os animais selvagens vos devorarão. Então, o Oséias falando da esposa infiel. A figueira, né? Olha lá. Comparou o povo hebreu ao figo temporão na figueira. E aqui Oséias, no capítulo 2, está dizendo que ele vai devastar a sua vinha e a figueira, das quais dizia, etc, etc. Bom, então nós temos agora melhor entendimento do que na passagem de Jesus. Miqueias, capítulo 6, versículo 1 a 8. Deus em juízo com o seu povo, capítulo 7, versículo 1 a 16. Exprobações a Jerusalém. E ele fala aqui no capítulo 7, 1 a 6. Decadência. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figo temporão que a minha alma deseja. Pereceu da terra o homem impiedoso, e entre os homens não há um que seja reto. Então aqui o Miqueias, mais um profeta, não é? Falando sobre a decadência do povo de Israel. Está dizendo que não há cachos de uvas para comer, nem figo temporão que a minha alma deseja. E o que Jesus foi procurar na figueira, que só tinha folhas? Figos temporãos. Ora, se a figueira tinha folhas, não era época de figos, não era época de figos, era abril, não era época, mas ela tinha folhas. Ora, se ela tinha folhas, poderia ter frutos. E aí, quando Jesus foi procurar algo, não achou nada. Mas Miqueias, que é um dos profetas, médium, já no capítulo 7 dizia sobre a decadência do povo de Israel: não há cachos de uvas para comer, nem figo temporão que minha alma deseja. Pereceu da terra o homem piedoso, e entre os homens não há um que seja reto. E ele continua, eu não coloquei aqui, mas ele continua falando das iniquidades do povo naquela época. Então Miqueias, chamando a atenção do povo que estava indo por um caminho turbulento,
àquela época. Jesus não é o governador espiritual da terra? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, se Jesus é o governador espiritual da terra, a gente foi buscar aqui, no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, médium, Emmanuel, o Emmanuel ele fala sobre os profetas, ele fala sobre os livros do Velho Testamento, a predição e a previsão nos textos sagrados, os anjos, profetas numerosos, profetas de Israel, a cooperação permanente dos missionários do Cristo no mundo, a leitura da Bíblia nos círculos familiares. Aonde você quer dizer, onde você quer chegar, Luciano? Bom, eu quero chegar exatamente no ponto em que o Emmanuel fala sobre os profetas, não é? Na questão 276 deste livro. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Miqueias e Oséias eram profetas, não é? E aí ele pergunta, mas espera só um pouquinho, dá até para entender, será que eles eram diretamente inspirados pelo Cristo? É claro que sim. Jesus não é o governador espiritual da terra? Ele não existia antes da Terra? Ele não ajudou a formação do planeta Terra? Ele nos acompanha e acompanhou, sem dúvida nenhuma, todos esses profetas no Velho Testamento. E olha aqui a resposta. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sobre a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades de seus rebeldes tutelados, para sondar com precisão as estradas do futuro sobre a misericórdia, sobre a misericórdia e a sabedoria de Deus. E Jesus em Mateus disse: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo o que está na lei, até o último J, até o último ponto. Ele não veio destruir a lei e os profetas. Veio? Não. Ele veio o quê? Ele veio para cumprir a lei. Então era o momento de cumprir a profecia de Miqueias. E qual era a profecia de Miqueias? Vamos lá. A profecia de Miqueias diz: não há cachos de uva para comer, nem figo temporão o que minha alma deseja. Ele não veio destruir a lei, nem tampouco os profetas, ele veio cumprir. E Miqueias, que era um profeta, que nós acabamos de ver na resposta do livro O Consolador, eram profetas dirigidos exatamente por Jesus. Então ele veio cumprir a profecia de Miqueias, não é? Aliás, nesse momento era o momento de ele cumprir essa profecia, aonde Miqueias falando que não havia figo temporão. Ele chegou na figueira, não tinha figo temporão, só tinha folhas, não é? Então a figueira só tinha folhas. Era este momento de ele cumprir esta profecia. Ok? Muito bem. O texto anterior a Marcos, capítulo 11, descreve a entrada triunfal de Jesus. Ele saiu de Betânia. Betânia morava Marta, morava Lázaro, eram amigos de Jesus. Eles não poderiam ter saído de Betânia sem terem se aprovisionado com comidas. Jesus chegou, já tinha fome logo de manhã? Como pode? Alguma coisa, né, nos causa dúvida. Será que eles tinham saído sem nada, sem um alimento na mala, etc.? Olha lá. Só que antes dessa passagem do figo, da figueira, Jesus tinha entrado em Israel. Quando Jesus entrou em Israel, eles receberam Jesus muito bem. Lembra? Quem conhece essa passagem? Então, é aquele orador falando bonito, tem muito brilho, mas pouco conteúdo. São aquelas doutrinas, né? São aquelas pessoas que são úteis, que podem ser úteis e não são. São a figueira seca, né? São a figueira seca. Quando você ensina algo às crianças, o que você espera? Que as crianças aprendam, né? Quando
você ensina algo ao seu subordinado, o que nós esperamos? Que eles aprendam, não é verdade? Quando ensinamos alguma coisa a alguém, nós esperamos que eles aprendam. Sim ou não? O que nós esperamos? Que eles aprendam. E o que Jesus fez com o povo hebreu? Ele investiu no povo hebreu. O povo hebreu foi a primeira revelação, não é? O povo que acreditava em Deus. Então, Jesus investiu mais de 1000 anos no povo hebreu. Sim ou não? E não estava colhendo frutos. Qual era a fome de Jesus? Qual que era a fome de Jesus? Era a fome material? Era a fome de amor. A fome de resultado. O povo não estava dando resultado. Tinha investido lá profetas e mais profetas, ensinamentos e mais ensinamentos. E eles atrelados, né, no culto ao exterior, atrelados nos seus rituais, mais pessoas de pouco amor e muito orgulho. Agora, vamos ver em João, no capítulo 4, versículo 30 a 34, também quem não tem a Bíblia pode ir aqui na internet, João Ferreira de Almeida. Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Isso lá em João capítulo 4, 30 a 34. Então os discípulos diziam aos outros: acaso alguém lhe trouxe algo de comer? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ué, será que alguém deu algo para ele? Que comida é essa? E Jesus respondeu, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então Jesus tinha a fome de resultado. Ele se alimentava fazendo a obra de Deus. Ele se alimentava amando. Ele se alimentava pregando. Ele se alimentava ensinando. Ele se alimentava ajudando, fazendo a obra do Pai. Qual era a fome de Jesus? Há alguma dúvida ainda, pessoal? Não é? De amor e resultado. Era uma fome de amor e de resultado. A árvore somente apresentava folhas. Se tinha folhas é porque daria frutos. Era o mês de abril, portanto deveria apresentar figos temporais, fora de época. Mas só tinha folhas. Não tinha folhas. Só tinha folhas. A árvore é o símbolo do ser humano. Mas que negócio é esse do céu? Isso aqui é tipo, não é? Filme de Alfred Hitchcock, né? Esse aqui sou eu, a minha esposa e a Camila em 2012. E essa aqui é a árvore da vida, é lá no Walt Disney, né? Então, a árvore da vida é tão importante que o Walt Disney, ele fez essa árvore aqui, não sei se dá para ver aqui que está pequeno, mas é uma árvore de mentira, né? Acho que é de resina, alguma coisa assim. E tem vários animais desenhados, então todo mundo vai lá tirar foto, né? Então, só para fazer uma graça. Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3 e seguintes. Então, ele fala aqui, ó: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem assenta entre os escarnecedores. Feliz aqueles que se comprazem no serviço do Senhor e medita na sua lei dia e noite. Então, nos Salmos, ó, Salmos, tá vendo? Feliz o homem que não procede, né? Aquele que se compraz no serviço do Senhor. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará, jamais. Tudo que empreender, prospera. Tudo que empreende, prospera. Então, feliz o homem que está no caminho do Senhor, o bondoso, não é? Essa árvore nunca vai morrer e sempre vai dar bons frutos. E aí, vamos continuar o estudo, a caminho da luz, capítulo 7, o povo de Israel. E o que o Emmanuel fala? Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho, dentro de suas
concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do egoísmo. É um povo orgulhoso, um povo exclusivista. Né? Então, o que aconteceu com a árvore cristã? Mas Jesus sabia que o seu ensinamento ele seria deturpado, como foi, não é verdade? Começou a segunda revelação, a revelação cristã, com o povo hebreu, não é? Depois, obviamente, fundou-se a Igreja Católica, não é? Deturparam os ensinamentos de Jesus, não é? Durante séculos e séculos. E aí, o que o Emmanuel nos traz neste livro? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já é um outro livro, não é? No capítulo Os Degredados. E aí, no momento em que o Brasil estava sendo descoberto, colonizado, ele fala assim: a bandeira das quinas desfralda-se então gloriosa nas plagas da terra abençoada, para onde transplantará Jesus a árvore do seu amor e de sua piedade. E no céu celebra-se o acontecimento com grande júbilo. Assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor abençoam as praias extensas e claras e as florestas bravias, né? Abençoa as florestas, as praias, né? Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura: Ismael, manda o meu coração, Jesus falando, né? Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara. Então Jesus, ele transplantou a árvore do seu evangelho, não é? O Espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857 com o Livro dos Espíritos. Veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, e os espíritos, naquele momento que reencarnaram no século XIX, passaram a reencarnar milhares e milhares de espíritos no Brasil. E hoje a árvore do seu evangelho, a compreensão do cristianismo primitivo que nós compreendemos é o Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação espírita e o Espiritismo, foi transplantada essa árvore do Evangelho para o Brasil. Leiam este livro. No livro Fonte Viva, no capítulo 7, o que o Emmanuel fala sobre os frutos? Por seus frutos conhecereis. Jesus em Mateus 7,17. Então, nem pelo tamanho ou apresentação desagradável, nem pela configuração ou antiguidade, nem pelas ramagens ou fragilidade das folhas, nem pela imponência da copa ou da casca rústica, nem pelos rebentos verdes, nem pelas flores perfumadas e inodoras, nem pelas pontas ressequidas ou pelo aroma atraente, nem pelo aspecto brilhante ou pelas emanações repulsivas. Às vezes você tem uma árvore feia que pode dar um bom fruto, não é? Então não é por isso que nós vamos reconhecer. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Nós somos árvores. Sim ou não? Que podemos dar frutos.
certo? Não vamos ser reconhecidos se somos negros, se somos brancos, brasileiros, portugueses, americanos, alemães, asiáticos ou qualquer raça que seja. Vamos ser reconhecidos, não vamos ser reconhecidos se somos espíritas, se somos católicos, protestantes, se fomos presidente, se fomos governadores, oradores, médiuns e etc. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos, no bem, no amor, no belo, na divulgação do Evangelho, no perdão e na caridade, né? Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. O que nós estamos fazendo pelo bem geral? Pelos frutos os conhecereis, isso mestre. Pelas nossas ações seremos reconhecidos, repetiremos nós. No livro Pensamento e Vida, capítulo 18, Sociedade. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, aonde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento encontra seus reflexos de si mesmo. Em todas as épocas, a sociedade humana é um filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida em obediência aos ditames da evolução. A sociedade, ela colhe os frutos que planta. Há dúvida sobre isso? Não, é? Ainda há dúvida? Estudemos mais um pouco. Estão com dúvida? Vamos estudar mais um pouquinho. No livro Pão Nosso, capítulo 4, Emmanuel, Chico Xavier, antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, Jesus, em Mateus. Em companhia do Espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos afirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Além do trabalho com a divisão e a especialização nas tarefas, preponderará nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Além do trabalho, nós estamos aqui para brincar ou para trabalhar. A felicidade é deste mundo? A felicidade não é deste mundo. Nós podemos ter momentos felizes. Quando nós nos formamos na faculdade, quando nós casamos, quando nós vemos nascer um filho, quando nós concluímos um projeto, enfim, outros momentos que são momentos felizes. Mas passa esse momento feliz, vem as adversidades, vem as dificuldades, vem as contrariedades, e a felicidade não pode ser absoluta neste mundo. É claro que nós podemos começar a felicidade neste mundo, mas o que é importante nós lembrarmos é que nós estamos aqui de passagem e que nós estamos aqui submetidos à lei do trabalho. Nós não estamos aqui para passear, nós estamos aqui para trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso melhoramento, trabalhar o espírito dos nossos filhos, que nos foram dados como empréstimo de Deus, para que nós possamos podar esta árvore, para que nós possamos combater o orgulho, o egoísmo, a inveja, para que nós possamos potencializar o bem que eles carregam, inspirá-los na caridade, no amor, na fraternidade, mas acima de tudo perdoarmos aqueles que convivem conosco, porque se nós não perdoarmos aqueles que convivem conosco, que exemplo nós poderemos dar para os nossos filhos? Então Jesus nos lembra que estamos aqui, aliás, Emmanuel nos lembra através dessa passagem que estamos aqui para trabalhar. 11 capítulos neste livro, Vinha de Luz, falam sobre os frutos. Claro, não daria tempo de nós estudarmos, trouxemos aqui alguns recortes. Então, quais são as mensagens? Quem lê atenda com amor, levantai os olhos, sementeiras. São essas aqui as mensagens que estão nesse livro. 11 mensagens que Emmanuel fala neste livro sobre os frutos. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores.
e um verbo criador. Porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram seu impulso. O Hitler não fez tudo o que ele fez sozinho. Ele semeou, mas alguém abraçou a ideia. Não é verdade? Então é claro, tudo o que nós semeamos de bem ou de mal, nós vamos colher. Ninguém faz, não é, tantas atrocidades como no caso da Segunda Guerra Mundial sozinho. Não é? Sementeiras e ceifas. Porque os que semeiam na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam os frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades de decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Então o ódio, a vingança, os ciúmes, as guerras, às vezes o camarada comete um crime, comete alguma coisa contrária à lei de Deus, que ele semeia tanto mal que acaba se prejudicando durante milhares de anos, centenas e centenas de anos, encarnações e encarnações. Haja visto, Judas Iscariote traiu Jesus por 30 moedas de prata, se suicidou e teve mais de 10 encarnações para limpar a consciência da traição de Jesus, do suicídio, 10 encarnações como leprosos. Divaldo Pereira Franco, falando até que finalmente reencarnou como Joana d'Arc. Aliás, eu trouxe essa informação na outra palestra, né? Vocês lembram? Então, tudo bem, vamos lá. Bom, até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos de quando em quando compreendem a necessidade da sementeira de luz em si mesmo. Não é? Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema das semeaduras da corrupção e ceifas da decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Vamos cultivar o bem. Que fazes de especial? Então, Mateus 5,47. Nós que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação, que sabemos que estamos aqui de passagem, que sabemos que temos um anjo da guarda, um guia espiritual para nos ajudar constantemente, que compreendemos a pluralidade dos mundos, que sabemos do poder da oração, que sabemos do poder da palavra, que sabemos do poder do pensamento, que o nosso pensamento trafega sem limites. O ar é o veículo do som, mas o fluido cósmico universal, como diz Allan Kardec no capítulo 14 do livro A Gênese, é o veículo do pensamento. Se nós que somos os espíritas, que conhecemos e estamos estudando o cristianismo primitivo através do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós que somos os espíritas, que estamos no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro, hoje, no dia 26 de setembro de 2016, se nós que sabemos tudo isso, em detrimento de milhares e milhares de pessoas que ainda não compreendem o que nós estamos compreendendo neste momento, o que nós estamos fazendo diferente, o que nós podemos fazer diferente, é a proposta de Emmanuel nesta pergunta. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontra na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual, que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda a oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos,
que ninguém se acha na costa do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência da esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos de tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos, em informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? A quanto mais nos foi dado, mais nos será cobrado. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós compreendemos, mais responsabilidade conosco e para com a humanidade nós temos. Nós não podemos aqui estarmos na terra apenas para se locupletar dos bens materiais. Tudo o que nós temos nos foi dado como empréstimo, o nosso corpo, os nossos bens materiais, conseguimos com o suor do nosso rosto, mas a qualquer momento pode nos ser tirado. Então, quando nós partirmos, que os nossos frutos possam ser positivos, para que nós possamos dizer: Senhor, eu tentei, eu fiz algo diferente, não é? Com amor e sobretudo isto revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará de coragem para atacar o serviço da redenção. É preciso coragem para nós atacarmos, para nós fazermos essa reforma íntima. Não é simples, não é? De si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre as tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos e de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Ninguém aqui está falando que o trabalho vai ser simples, que o trabalho vai ser fácil, mas é preciso que nós reguemos a terra com o suor dos nossos rostos. Diz Erasto, discípulo de São Paulo, em uma das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo: toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o teor divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. O trabalho constituir-se-á de lutas. Eu acho que é repetido, isso é assim. Mas como amaremos no serviço diário? Como nós vamos amar no serviço diário? Né? Ouçamos a sugestão do amor. Como nós vamos fazer isso? É perdoando, é ouvindo o amor, é aquela pessoa às vezes difícil que trabalha conosco, é às vezes a nossa esposa que não está no dia bem, o nosso esposo, é às vezes uma contrariedade no trânsito. Como é que nós vamos trabalhar isso no dia a dia? Vamos ouvir a sugestão do amor a cada passo, é dia a dia. E em Gálatas, já finalizando, Paulo, no capítulo 5, capítulo 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio, etc. Né? Então, quais são os frutos do amor? Quais são os frutos do amor? Os frutos o fruto da vida, né? Da árvore da vida. O amor, a paz, a alegria, o perdão, a paciência. Então não é preciso fazer muita coisa. Então, para dar fruto, eu preciso escrever um livro, eu preciso fundar um centro espírita, eu preciso fundar uma escola. Não! Vamos dar os frutos do dia a dia. Quais são os frutos do dia a dia? O amor. Então, quais são os frutos do
dia a dia. Vamos todo mundo falando em voz alta. Domínio próprio. Fidelidade, mansidão, alegria, paz, amabilidade, amor, bondade, perdão, paciência, caridade. Esses são os frutos, né? Jesus disse: quando estiver ajudando aquele que está na rua sofrendo, a mim está ajudando. Aquele que estiver no cárcere, a mim está ajudando. Então Jesus precisa de nós para que nós possamos ajudar as pessoas necessitadas. Quais são os frutos que nós temos dados aos nossos irmãos? Dentro da nossa própria casa, o próximo mais próximo, na rua, no nosso trabalho. Quais são os frutos que nós estamos dando? Nenhum? Não é? Frutos amargos ou frutos doces, que são todos estes frutos aqui? Bom, muito do que eu trouxe hoje, eu peguei aqui as ideias desse pessoal que estudou, né, do Haroldo Dutra. Eles se reuniram e eles trouxeram, a gente encontra aqui no Estudo Sistematizado do Espiritismo na FEB TV, instrução sobre essa parábola da figueira. Então eles comentaram alguns livros e a gente trouxe aí para vocês estes livros. Então não fiquem apenas com o Luciano, vai no YouTube, não fique apenas com o livro, vê o que o pessoal está falando. Às vezes um fala de um jeito, outro fala de outro jeito, não é? Aí a gente entende, não é? Então fica aí a sugestão para vocês. E a gente tinha a ideia hoje também de falar um pouco sobre essas duas instruções dos Espíritos, não é? Porque não basta nós termos fé. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa para não adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são consequência da fé, e três virtudes formam uma trindade inseparável. A fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Então, nós estamos adquirindo essa fé robusta através do Espiritismo, essa fé raciocinada, não é? Que somos espíritos imortais, que estamos reencarnados, que o nosso objetivo é nós progredirmos, desenvolvermos a intelectualidade, a moralidade. Não basta apenas nós desenvolvermos esta fé, é preciso que nós coloquemos a nossa fé em obra, não é? E é isso que os Espíritos continuam na sequência deste capítulo, que eu solicito aos senhores, sugiro aos senhores e às senhoras para estudarem. Afinal de contas, não é? Como nós vimos, Emmanuel nos convida a trabalharmos. Alguma pergunta, colocação, dúvida? Ficaram com dúvida? Não é? Não? Tudo certo? Estudar? Vejam, os senhores e as senhoras, este aqui, eu gosto muito da Joana de Ângeles, da obra do Divaldo, porque como eu convivo com o Divaldo há mais de 25 anos, então eu tenho assim muita intimidade com as obras do Divaldo. E veja aqui que hoje eu não trouxe nenhum comentário da Joana de Ângeles, né? E o Emmanuel é fantástico, então eu conheço mais as obras do Divaldo do que propriamente do Chico, que eu estou estudando ainda, né? Então são 414 obras do Chico. Do Divaldo tem mais de 250. Então vejam, senhores, eu não trouxe nenhuma informação da Joana de Ângeles falando sobre frutos, sobre a figueira. Com certeza tem. Amélia Rodrigues, ela é um espírito, eu já li todos os livros dela, que fala sobre as passagens de Jesus. Tem também lá a passagem da figueira, mas como nós temos uma limitação de tempo, é claro que não deu para trazer tudo. Então, só no Emmanuel, num dos livros, tem 11 mensagens que falam sobre fruto. Então vamos estudar. Então nos dá a sensação de que a gente está apenas começando o estudo ainda sobre essa passagem da figueira seca, etc. Da fome de Jesus, né, do alimento de Jesus. E fica numa próxima oportunidade para a gente trazer essas informações do espírito Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, outros espíritos, também outros escritores que colaboraram nos ensinando sobre esta passagem da figueira que secou. Muito bem, vamos orar.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, esta oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos, comentando sobre o Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, bons amigos espirituais, fortaleça os nossos ânimos, inspire os nossos pensamentos, para que possamos amar, Senhor, para que possamos perdoar, para que possamos ser indulgentes, para que possamos levar o Seu nome a todos os rincões da terra, para que possamos exemplificar no dia a dia, trabalharmos dia e noite, trabalharmos nos momentos de vigília, trabalharmos durante o descanso no corpo, no mundo espiritual, nos instruindo e ajudando todos aqueles que necessitam, para que os nossos frutos possam ser frutos doces, frutos do amor, da benevolência, do perdão, da caridade, da honradez, frutos em nome de Deus, que desejamos distribuir para toda a humanidade, que desejamos distribuir para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Fortalece, Jesus, o nosso ânimo, fortalece, Jesus, as nossas forças físicas, fortalece a nossa coragem, fortalece, Senhor Jesus, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo em um mundo de regeneração, em um mundo de paz. Nós te pedimos, Mestre, ajuda a todos aqueles que se separaram dos seus filhos, que se separaram dos seus entes queridos, nas diversas guerras, nos assassinatos, nos crimes hediondos. Que os guias espirituais, os espíritos amigos destes irmãos que aqui ficaram encarnados, possam envolver essas criaturas em vibrações de paz, fazendo compreender que eles não estão sozinhos, que Deus não nos desampara. Nós te pedimos, Mestre Jesus, por aqueles irmãos corruptos e corruptores, que estão semeando e dando frutos amargos, frutos do egoísmo, frutos do orgulho, frutos da ganância. Nós te pedimos por estes irmãos que se encontram em nosso Congresso Nacional, esses irmãos que se encontram em nossas prefeituras, nas assembleias legislativas, para que eles possam compreender o cargo, a responsabilidade que eles estão assumindo perante a sua consciência própria, perante os frutos que estão semeando, para que possam iluminar-se, Senhor, e compreender que o objetivo é ajudar, e não apenas semear frutos amargos. Nós te pedimos, Mestre Jesus, para que no próximo domingo, no domingo de eleição, que possamos escolher as melhores pessoas para governar e administrar a nossa cidade, o prefeito e os vereadores. Que a paz se faça presente em nossos corações, em nosso lar, e que os bons amigos espirituais possam nos acompanhar no retorno para os nossos lares. Que assim seja.